Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária do Campeche. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O Campeche cada vez maior. A gente fica algum tempo sem vir para cá, quando vem até se assusta um pouco. É a cidade crescendo, e crescendo às vezes assustadoramente. Bom, o livro se chama O Menino que Vê o Mundo, Confidências sobre os Imigrantes Italianos. Na realidade, são fatos reais em que eu romanceio um pouco, mas eu procuro fazer uma literatura militante. O que é isso? É contar a história dos tempos de criança, de um menino, em que ele vai sendo criado, educado e instruído em uma comunidade de imigrantes italianos do sul de Santa Catarina, que é Nova Veneza. E claro, isso são lá os anos 1950, 1960, a cidade vai se formando, ainda existem italianos vindos da Itália, filhos dos italianos, e o poder que vai aparecendo na cidade, como os comerciantes, o poder da igreja, o poder das profissões liberais, e como tudo isso vai se estruturando. Claro que todos esses italianos ou descendentes trazem a visão da Itália, da Europa. E por isso eles têm um preconceito contra tudo aquilo que é diferente. Contra os índios, que eles chamam de bugres, é preciso exterminar, porque eles vêm para plantar, para avançar na agricultura, e o índio, na visão do italiano e do descendente, é o atraso. Contra os negros, eles vêm como mão de obra barata e por isso exploram até as profundezas do seu ser. E, claro, o negro recebe um salário mínimo, vive em condições muito ruins e é desprezado, serve apenas para fazer os trabalhos pesados, como cortar mato, fazer valo e tudo quanto é trabalho que tem algum risco maior. E o preconceito também é muito forte contra os brasileiros, aqueles que têm um sobrenome não italiano, que eles chamam de baiecos ou pelo duro. Olha a expressão, pelo duro. É aquele que não tem uma boa genética. Que seriam o quê? Os Machado, os Silva, os Duarte, os Gonçalves, enfim, todos aqueles que não vêm com aquele sobrenome italiano com letra doppia, dobrada, e que não tem o sangue vindo da Itália. Tanto é que quando um filho ou uma filha de uma família de italianos namorava uma baieca, portanto alguém que tinha um sobrenome mais genuinamente brasileiro, era um escândalo na família. Eu, por exemplo, tinha uma tia que namorou e casou com um moço de sobrenome Machado. Eu lembro que os meus avós paternos arrancavam os cabelos. E esse Machado tinha, além disso, mais um defeito. Gostava de música. Tocava gaita, sanfona. E para o italiano, tocar música, ter um violão, ter uma gaita, é aquele que é o vadio, não quer trabalhar, não quer acumular, né? Então, nesse livro eu analiso isso. Claro que de uma forma literária, lúdica, às vezes ácida, mostrando como essas comunidades italianas, em nome de Deus, foram matando os indígenas, foram tendo preconceito contra os nativos e foram construindo o progresso. E, claro, progresso aqui entre aspas, porque, na realidade, para os outros é a barbárie. E, Rampinelli, é interessante lendo o teu livro, né, que se passa aí há muitos anos atrás, a gente vê todos esses elementos de volta muito vivos hoje, né, com essa mesma carga de violência, de discriminação, né? Ah, com certeza. A gente pensa, muitas pessoas dizem o seguinte: não, mas isso foi no passado. Não, é hoje. Claro que com um formato diferente. Tanto é que quando você vê as festas das etnias, seja italiana, seja alemã,
É a reafirmação da etnicidade europeia. Eu fui na última festa de Nova Veneza, da etnia, muito conhecida, chamada como Carnevale di Venezia. E fiquei lá 2 dias, observando a festa. A comida é muito boa, eu gosto, vem das minhas origens. E, casualmente, vi um haitiano no meio daquela festa. Mas era como que alguém que foge à fina flor do feno, escapando entre a multidão. É aquele que está no lugar que não é dele, que não é próprio, que não deve estar. E os olhares são os olhares do preconceito. Eu vi que ele era esmagado pelo olhar do preconceito. Então essas festas de etnia, que obviamente traz turismo para a cidade, a bandeira italiana aparece, é uma reafirmação daquilo que eles trouxeram da Itália, mas ela também tem um componente do preconceito, o de fora, aquele que não é o nosso, né? Quando na realidade esses italianos ou seus descendentes vieram da Itália porque estavam morrendo de fome. A industrialização na península jogou os camponeses fora do campo, jogou os operários fora da fábrica, e o governo italiano do final do século XIX, junto com a igreja, estimulavam esse povo a vir para a América, a fazer a América. Só que a América já estava feita, porque aqui já viviam povos originários, cara pálida italiana, há mais de 50 mil anos. Aqui haviam cidades, aqui havia memória, havia história, havia uso, havia costume. Vocês invadiram a terra dos outros, né? E claro, chegaram com uma espingarda na mão e a enxada na outra. A espingarda para matar o diferente e a enxada para poder trabalhar e acumular. Então, nesse livro, eu tento mostrar isso, né? É o menino que vai vendo, vai sendo educado, mas ele vai percebendo que aqui tem alguma coisa de diferente. Olha, ele é menino, ele vê o pai dele dar um tapa na cara de um negro, porque o negro, com certeza, não tinha recebido o que merecia e reclamou com um amigo dele. E apanha na frente de todo mundo. E o que o negro faz? Baixa a cabeça, engole o choro e não pode fazer absolutamente nada, porque se ele levanta a voz, aquela comunidade esmaga o negro, liquida, trucida. Assim, então, foi sendo construído esse progresso que muita gente vê por aí, com sangue, suor e lágrimas dos indígenas, dos negros e daqueles que foram explorados. Legal. E como é que vai ser esse lançamento? Já teve um lançamento geral aí na cidade e tudo, mas agora vai ser aqui no sul da ilha. Eu vou fazer um lançamento aqui no Campeche, na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto, no Café Cultura, aqui no Multi Open Shopping, aqui pertinho. No Rio Tavares. Exato. Café Cultura é do Elvis e da Tânia, amigos nossos, e vai acontecer aí então um lançamento entre as 18h30 e as 21h. O livro, a editora vende ele por R$40, mas neste dia do lançamento é um preço especial. Ele será vendido por R$30. Então eu queria convidar as pessoas aqui do Campeche para participar desse evento. O livro é literatura militante, é um livro que, a meu juízo, mexe com a gente, dá uma visão diferente da história, porque a história oficial mente 24 horas por dia. Como diz o Walter Benjamin, nós temos que fazer história contra pelo. O que é isso? Não passar a mão no braço e alisar o pelo, porque o pelo do braço, alisando na direção dele, você esconde a cicatriz. Você tem que pegar o braço e levantar o pelo do braço para mostrar a cicatriz. E as cicatrizes da história são muitas. É um genocídio, é um memoricídio, é um etnocídio. Nós temos que ter compromisso com a história e mostrar o reverso da história.
O lado oficial, a Rede Globo conta todos os dias. Os jornais dizem todos os dias. Nós temos que mostrar o outro lado, o oculto. Tanto é que neste livro, claro, muitos nomes são fictícios, senão me processariam. Mas os nomes dos explorados, dos negros, são todos nomes reais. Portanto, na minha região do sul de Santa Catarina, quem lê o livro vai identificar Inácio Tereza, o velho negro, vindo da serra, que andava de bombacha branca, pé descalço, e tinha uma voz potente. Os filhos dele, Taú, Adelino, Célio, que trabalhavam nas terras dos italianos, que eu conheci, que eu, menino, levava comida para eles, polenta com salame. Outros, como o Nésio e a Argentina, que tiveram muitos filhos, né? Inclusive uma neta deles hoje é vereadora em Criciúma. São todos nomes reais, conhecidos, porque eu não quero apagar essa história. Pelo contrário, essa história dos de baixo, é preciso dar nome a eles. Eles têm nome, têm identidade, têm história. Nasceram lá na Serra, em Bom Jardim, vieram para cá para sobreviver e morreram aqui trabalhando para os italianos. Então esses nomes são nomes reais.